Olá, no programa de hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios José Pinto Ferreira Neto, o Ferreirinha, morador de Alphaville desde o tempo da sua inauguração. Ferreirinha conseguiu fazer com o seu trabalho a construção de Alphaville junto com Albuquerque e Itacaoca, dois visionários, pessoas do bem, que fizeram esse espaço extraordinário que faz parte da nossa história também e de nossas famílias. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, eu tenho um grande prazer em receber aqui em nossos estúdios José Pinto Ferreira Neto, vou chamar de Ferreirinha, meu grande amigo, é o homem que inventou Alphaville junto com Albuquerque, Itacaoca, essas coisas todas. Ferreira, obrigado por ter vindo aqui no programa, estou muito feliz em te receber. Eu queria saber, você tem quantos anos? 80? 85. 85 anos. A história de Alphaville, você participou, você era engenheiro, fez a topografia, fez todo o exame. Como é que começou? Por exemplo, fizeram a Castelo Branco, acho que foi Carvalho Pinto que fez, não me lembro quem fez. O Abreu Sodré, não lembro quem foi. Abreu Sodré. E depois um matagal imenso, mata. Quem teve a percepção e a ideia e por que vieram para Alphaville? Eu era contratado da construtora Albuquerque Itacaoca para fazer uns prédios no Rio Grande do Sul que eram ali em Pinheiros. Quando eles acabaram, piscina no meio. Tinha piscina, bonito, eram 6 prédios, uma construção diferenciada, que depois foi imitada muito em Barueri. Em Barueri não, no Morumbi. A construtora Albuquerque Itacaoca, depois que construiu esses prédios, ela viu que São Paulo estava evoluindo muito e ela queria mudar de ramo. Ou seja, já começava a faltar espaço. Só espaço em Alphaville, em São Paulo, para as empresas. Zona Norte, Zona Leste, tudo ocupado. Sobrou a Zona Oeste, onde aqui tem umas cidades que eram praticamente dormitório, que eram Barueri, Jandira, Itapevi, tudo dormitório. E existia Castelo Branco, que era uma avenida maravilhosa de 3 pistas, com canteiro central enorme. E aqui, neste lugar, existia um senhor que, em 1930, comprou essas áreas, que iam desde o leito antigo do Rio Tietê até o Pico do Voturuçu, ou Votucavaru, que é aquele morro em frente ao Residencial 9. Todas essas terras da Fazenda Tamboré, comprada por Silvio Álvares Penteado. Ele mandou um topógrafo, ou engenheiro, acho que engenheiro, chamado Carlos Rauch, que fez a medição de todas as áreas, e ele pediu para dividir em 6 quinhões, porque a área é muito grande. O que é um quinhão? Quinhão é uma área de 3, 4 milhões de metros quadrados cada uma. Então ele dividiu em 6 quinhões. Ele dividiu por quê? Ele dividiu, acho que para a casa da família. Tá. Para doar depois para a família, ficar mais fácil. Tá. O Silvio morreu. E sobrou, ele tinha um filho chamado Honório Penteado. O Honório não queria nada, queria só gastar dinheiro do pai e tudo mais. Ele era casado, tinha uma filha chamada Ana Maria, que casou com o doutor Arthur Castilho de Ulloa Rodrigues. Ele era um homem de grande visão e começou a colocar a Tamboré em dia, porque ele viu que o Honório não queria nada, assumiu a Tamboré. E o advogado da construtora, que sabia que a construtora estava desistindo de construir prédio, queria fazer loteamento empresarial, e não havia em São Paulo espaço para isso. Zona Norte, Leste e Sul já estavam ocupadas. Então ele veio para a Zona Oeste e apresentou o doutor Arthur Castilho para Tamboré. Não teve muito negócio, muito lero-lero, fecharam o negócio. Ou seja, a visão dele, estava faltando terreno lá em São Paulo, tinha esse terrenaço aqui, uma avenida, que é Castelo Branco. Avenida Castelo Branco. Uma grande oportunidade. Que ano foi isso? Uma visão deles? E mais ou menos em 1971, 72 foi feito esse negócio. Então,
consultora Albuquerque Tacaoca comprou do Dr. Arthur Castilho toda a terra. O Quinhão 3. O Quinhão 3. Certo. E pediu para os próprios arquitetos que projetavam os prédios fazerem o projeto de loteamento, que era o doutor José de Almeida Pinto e Reinaldo Pestana. O loteamento residencial? Só empresarial. Empresarial no início. Todinho empresarial. Foi apresentado à prefeitura para ser aprovado e o prefeito, na ocasião, era o Anselmo Guilherme, mais conhecido como Perereca. Um excelente prefeito, que falou: o que vocês quiserem fazer, eu quero empresa em Barueri, quero desenvolver Barueri, fazer Barueri. Esse prefeito tinha visão também. O prefeito tinha visão também. Alphaville é uma coisa que todo mundo teve visão, né? O Albuquerque Tacaoca, de visionário, veio um matagal aqui, quem vendeu, e o prefeito também tinha vontade de fazer. Ninguém imaginava o que ia acontecer, mas a visão deles existia. Como eu tinha trabalhado no Ilha do Sul, eu fui contratado como engenheiro agrimensor para fazer o loteamento aqui, que era projeto do Reinaldo Pestana e José de Almeida Pinto. Eu transformei aquilo analiticamente e comecei a fazer. A construtora tinha muita pressa. Certo. Então, a primeira avenida a ser feita foi a Rio Negro, uma avenida projetada pelos arquitetos, com 50 metros de largura, com medidas sui generis, 4,80 de calçada, 8,20 de pista, um canteiro central de 24 metros, do outro lado 8,20 e 4,80. Ou seja, o total dá 20,50. Mais visão deles. Quem chegava aqui para ver já via logo a avenida. Já via uma avenida... parecida com o que tem nos Estados Unidos, né? Como tem nos Estados Unidos. Orlando, é tudo cheio. E eu fazendo a terraplanagem, aterrando, porque a avenida foi feita em aterro, era um vale ali. Depois a subida, e fizemos asfalto rapidamente até o obelisco, onde está escrito Alphaville. Sim. Até ali, e emboquei a Avenida Araguaia, para o lado direito, que era a descida, que ia para o Quinhão 4, e a esquerda, que pegava um vale enorme da Araguaia, que é lá para baixo do lado do Tietê. A HP foi a primeira empresa a comprar o terreno, e comprou essa esquina. Visão de novo, né? Visão de novo. Dos americanos. Dos americanos, que estão acostumados... Compraram uma esquina que hoje vale 200 mil vezes mais do que compraram. Nossa. Deve ter tido até incentivo para ficar com a área, porque não tinha nada. Muito, nós incentivamos. Inclusive, eles trouxeram um projeto dos Estados Unidos e o prédio foi feito com um projeto de um arquiteto americano. E, inclusive, fui eu que marquei o prédio, o Renato pediu para me marcar o prédio. Eles construíram o prédio e, nesse interim, que eles conversavam com o doutor Renato e tudo mais, eles sugeriram: doutor Renato, é bastante área empresarial. Tem área empresarial, porque a Alameda Amazonas ia embora para dentro do Residencial 1 hoje, dava a volta pelo 2, tudo empresarial. Tudo empresarial. Tudo empresarial. Ele falou: olha, por que você não faz um corte desse parte empresarial e faz um loteamento residencial? Porque os meus empregados trabalham tudo em São Paulo, tem que vir de São Paulo, não tem ligação, passa pela ponte dos remédios, é a única ponte que tem ligação. Então, eles têm um lugar para vir morar, faz um loteamento residencial. E aí fizeram. E o doutor Renato aceitou. E cortou a Alameda Amazonas, fez a Mamoré, e para baixo da Mamoré, com 1.200.000 metros quadrados, fez o loteamento Alphaville 1. Alphaville 1. Também projetado pelos mesmos arquitetos, Zé de Almeida Pinto e Reinaldo Pestana. Com portaria e um loteamento inédito. Certo. Com muro, fechado com muro e portaria. Eu até achei na hora, desculpe falar para vocês, mas eu achei uma loucura. Eu até comentei com a minha mulher: os homens vão quebrar. Um loteamento residencial atrás de empresa. Acontece que as empresas aqui, a Alphaville teve o cuidado de fazer com que não tivesse empresa poluente. Por exemplo, não podia ter uma fábrica de asfalto aqui. Então, são empresas empresas boas. E a Alphaville foi desenvolvendo. E aí, para trás, foi feito o loteamento Alphaville 1. Foi uma inovação para a época. E o muro é do lado de fora dos lotes. Ele tem 40 centímetros de largura,
O lote vai até perto do muro, mas o muro não pertence ao lote. O muro não é feito para segurança, mas não pertence ao lote? Não pertence ao lote. Ele tem mais ou menos mais que 3 metros de altura. Você está me dizendo isso por quê? Alguém quer derrubar o muro para entrar com o carro? Não, teve um comprador que queria derrubar o muro e fazer a entrada por trás dentro do lote. Teve coisas loucas em Alphaville. Então o muro não é do residencial, de nenhum residencial. Não é do residencial. O muro não é do dono do lote. Bom, os lotes foram feitos de 560 metros, com 16 metros de frente, para ter lote de bom padrão. E a construtora, para dar início às obras, ela contratou uns 10 arquitetos para fazer umas 10 casas nos lotes. Separou uns lotes separados dentro do Alphaville 1, para que construísse a casa. Nós construímos umas 10, 12 casas. Para chamar atenção. Para chamar atenção. Qual é o padrão que nós queremos. Essas casas do futuro serviam para quem comprasse o lote e tivesse só uma casa em São Paulo, mas não tinha dinheiro para construir a casa em Alphaville, eles deixavam o cara morar na residência construída, ele vinha morar na casa da Alphaville feita, e vendia a casa dele e construía no lote. Depois de um ano e meio, ele mudava para a casa dele. O incentivo... Era um incentivo para a construção. Para as pessoas virem morar aqui. O que o pessoal não sabe é que ver a Alphaville hoje, essa maravilha que é, o suor e o trabalho que a construtora teve para deixar isso do jeito que é. Imagina vender um lugar distante, né? 10 quilômetros de Castelo Branco, uma loucura na época. Uma loucura na época. Se bem que a Castelo Branco era uma maravilha. Agora... Não tinha o trânsito que tem hoje também. Não, nada. Ela morria logo depois de Araçariguama, não ligava nada a lugar nenhum. Mas a visão deles, ou seja, construir umas 5 ou 6 casas para as pessoas morarem até vender as casas dele e depois muda de casa. Exatamente. Isso que é para chamar atenção, já tem morador. Já tem morador. Eu vou comprar, mas já tem morador. Agora, nós aqui não tínhamos padaria. Outra coisa. Aí, como eu já tinha feito a Rio Negro, que já os lotes já estavam mais ou menos prontos, já estava fazendo a Rio Negro para baixo, nós fomos buscar o Albino em Barueri para fazer a padaria Laville, que hoje é a Laville. Mas quando ela começou, era pequenininha. Aí ficou desse tamanho de hoje. E posto de gasolina tinha também? Não, posto de gasolina não tinha. Então, nós tínhamos que construir um. Então, pedimos para o José de Almeida Pinto, que era um grande arquiteto, fazer um projeto de um posto de gasolina na esquina da Alameda Madeira com a Rio Negro, que é o posto que Ipiranga hoje, está até hoje. Mas esse posto que o Zé bolou, que fez o projeto, maravilhoso, um posto lindo, mas na época era pequenininho, tinha só um tanque e eu acho que uma bomba. Porque os carros que põem gasolina eram os meus empreiteiros, meus topógrafos, e mais os empreiteiros, não tinha movimento. Nós até pagávamos uma linha de ônibus para passar aqui, com um certo número de passageiros pago pela consultora, para o ônibus passar aqui dentro. Meu Deus do céu, que coragem, que visão. Não, o que a construtora fez para virar isso hoje, imagino que em alguns momentos eles falam, vamos quebrar. Ninguém acredita, eu acho que iam quebrar. Esse posto participou de um concurso, que não sei na época quem que fez o concurso entre os postos de gasolina, e ganhou o primeiro prêmio como o posto mais bonito de São Paulo. Está vendo? E nós precisávamos de uma bandeira para o posto, ou a AES ou a Shell, que eram famosas na época. Nenhuma das duas quis. Aí virou Posto Atlantique. Se eles soubessem, né? Se eles soubessem. Aí Atlantique ficou. Esse posto chegou, na época áurea de Alphaville, que não tinha tanto posto, a vender 1.200.000 litros por mês. Nossa, era o posto que mais vendia gasolina em São Paulo. Não tinha rival em São Paulo. Da ES e era da Atlantique. Que coisa, hein? E hoje ele vende também muito, mas mudou. Não tem mais nada do que era o posto do Zé. Foi mudado tudo, foi feito mais bomba, foi reformado demais. Então é isso que todo mundo conhece hoje. Ferreirinha, os nossos primeiros 15 minutos já se encerraram. Eu gostaria, no segundo bloco, de ouvir mais de Alphaville, até chegar a uma coisa que eu particularmente gosto muito, a gruta. A gruta com aquela santa. A gruta é o seguinte... Não, nós vamos falar isso no segundo bloco. Aguardem, no segundo bloco, José
Pinto Ferreira Neto, meu amigo Ferreirinha, que está contando a história de Alphaville. Esse programa vai bombar com certeza. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com José Pinto Ferreira Neto, meu amigo Ferreirinha, que está contando uma coisa que eu não sabia, acho que a maioria da nossa audiência não sabe, a história de Alphaville. Ferreira, você parou nos postos de gasolina que vendia 1.200.000 litros de gasolina por mês. Ninguém quis, a Shell não quis, a Essa não quis, a Atlantic fez. Ou seja, já era uma potência Alphaville. Já era uma potência. E vamos em frente. Vamos então continuar depois do posto, o que aconteceu? Um pouco antes do posto, eu tinha que fazer toda a terraplanagem da parte empresarial. E o ponto mais alto de Alphaville era um morro onde os arquitetos projetaram uma praça. Essa praça ficava entre a Alameda Itapicuru e a Alameda Grajaú, que eram alamedas que ligavam a Mamoré até a Alameda Araguaia e a Itapicuru também, da Alameda Mamoré até a Alameda Araguaia. No meio desse morro foi feito o projeto de uma praça, porque não dava para fazer lote. E eu lembro como até hoje, eu coloquei uma plaquinha lá em cima com as máquinas para descer, para fazer a terraplanagem. Falei, isso preciso baixar até o nível da Rio Negro, até o nível da Itapicuru e Grajaú. E corta 22 metros. 22 metros Nossa, de terra. Era uma montanha. Essa terra, nós precisávamos, porque Alphaville era, como disse, morro e vale. E fui baixando as máquinas, tudo vapor. Quando chegou a uns 12 metros de corte de terra, começou a aparecer matacão. Matacão é umas rochas grandes, assim, aparecendo. O Renato falou, vamos estourar essas pedras. Contratou uma empresa para explodir as pedras, começou a estourar. Eu baixei mais um pouco de terra e aí virou só pedra. Aí o Renato falou, para, fica muito caro. É só um lajão que tem aí. Não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada. Por acaso é a Praça da Gruta, não? É a Praça da Gruta. No meio, eu tinha conseguido tirar a terra e tinha feito que nem um vale no meio dessas pedras. O Renato mandou fazer um levantamento disso e mandar para os arquitetos reprojetar a Avenida Grajaú e Itapicuru, porque as rochas invadiam o projeto reto das duas avenidas, que eram canteiro central com estacionamento, lateral com estacionamento. Então, por isso que a Grajaú e a Itapicuru tem essa curva e depois continua com estacionamento no meio e lateral e tudo mais. É por isso que ela em curva não é reta, mas o projeto era reto. É interessante. Ou seja, isso. Ia fazer uma praça, mas não, chegou na metade, com uns 12 metros de altura, não dá para fazer mais. Não dava. Aí, o que fazer dessa praça? Aí, quando nós fazíamos a terraplanagem, os 20 centímetros de terra eram terra vegetal. A gente acumulava no lugar para depois devolver nas quadras, para poder plantar grama em terra vegetal, porque o silt que sobrava não tinha vitamina nenhuma. Então, nós pegamos um pouco dessa terra vegetal, depois, mas antes de fazer isso, o Takahaka falou, vamos fazer uma gruta aí. Porque já tinha um vale, então ele pediu para o arquiteto... Uma gruta que era uma igreja, já pensou nisso? Ele pediu para o arquiteto fazer uma abóbada para fechar esse buraco e em cima chapiscar para imitar como se fosse uma gruta. E falou, vou fazer uma capela aqui. Olha só que coisa. E jogou em cima terra vegetal e fez... plantas e tudo para ficar bonito. A gruta de pedra é natural, só tem uma parte de cima que foi colocada. Foi colocada a laje, a parte de cima não é pedra, é uma laje. Mas imita, quem entra não percebe. Sabe. Não percebe. Ficou uma ideia, ou seja, volta a falar em visão, né, empresarial, né? Seria uma praça, surgiu um problema, era uma pedreira, e resolveram fazer uma igreja. Uma igreja. Que já tinha posto de gasolina, já tinha farmácia, sei lá o quê. Trouxe a farmácia faltava Patrícia. A igreja, que é um ícone de Alphaville. Aí, precisava dar um nome para isso. Quem deu o nome para
a igreja de Nossa Senhora de Lourdes foi a Dona Terezinha Takaoka. E precisava de uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E o Takaoka perguntou para mim, Ferreira, sei que fica muito em São Paulo, eu preciso de uma imagem da Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Eu falei, olha, eu conheço lá em Sapopema uma fábrica que faz imagem de santo, em gesso e tudo. Ele falou, não, eu não quero em gesso, eu quero um negócio melhor. Eu falei, olha, o Bruno Taioli, que construiu La Roca, que está na Praça das Rosas, o primeiro restaurante da família, o Bruno Taioli tem uma esposa chamada Dona Dolly. Ela é condessa italiana. Ela tem um castelo na Itália que tem um quarto só para ela. Mas ela é uma excelente escultora. Pede para ela fazer a imagem. Ah, a Dolly não teve dúvida. Fez a imagem da Nossa Senhora. Essa imagem atual que está lá? Essa imagem é essa que está lá. Nossa Senhora. Com os vários padres que foram passando, ninguém acompanhou a história e até quebraram. Jogava a estátua para cá, para lá, e quebraram até um dedinho da estátua. Tem que pôr uma plaquinha. Não sei se tem o nome dessa escultora, uma plaquinha para preservar a imagem. Dona Dolly, foi ela que fez a imagem. Que história linda, né? A gente mora em Alphaville, entra e sai, quem trabalha aqui, quem trabalha fora, a gente não sabe o sacrifício. O que a construtora fez para deixar isso como é hoje. Nossa Senhora. Agora, teve também, está na hora de contar, 3 problemas sérios que nós tivemos aqui. Quais foram? Primeiro problema sério, mosquito. É mesmo. Tu não vai entender, mas o pessoal da época de 90 para cá não conheceu. É mas aqui tinha mosquito pernilongo que ficava 1 centímetro no chão de noite quando morria. O que o Takaoka fez? Colocou barco no Rio Tietê, vários barcos com o pessoal nosso, borrifando toda a margem do Tietê com veneno para acabar com os mosquitos. Esse foi o primeiro grande problema de Alphaville. Eu lembro, muita gente fala que na época não tinha... Ou o cara comprava ar-condicionado ou era carregado para fora pelo mosquito. A gruta para a gente assistir à missa era um problema. Segundo problema, água. A DAE, na época, não acompanhou a evolução. Então, nós tivemos que buscar água em Alphaville e nós fizemos uma adutora. E entre a Avenida Tocantins, tem 2 pistas. Tocantins tem uma pista alta e uma pista baixa. E o canteiro central muito grande. Porque eu fiz a terraplanagem diferente para aproveitar o morro aqui, cortar menos e aproveitar os lotes de baixo. Nesse meio, a construtora fez um tanque enorme, para acumular água. E trouxe uma adutora de Barueri para jogar água nesse tanque, que é muito grande, está lá até hoje, muito grande. É mesmo. E contratou um especialista para jogar essa água no ponto mais alto da Alphaville, onde nós fizemos, do lado da igreja, todo mundo pode reparar, tem uma caixa d'água. Tem. Essa caixa d'água recebia a água quando faltava dessa caixa aqui e, por gravidade, distribuía a água para todo mundo. Isso foi um problema que teve que ser resolvido. E, para vocês terem ideia, a terra que eu cortei era 2 metros acima do topo dessa caixa d'água. Quando alguém for na igreja e olhar a caixa d'água, fala, o morro era 2 metros acima. Era muito alto, era uma montanha. Era um morro mesmo. Que tinha pedra embaixo. Era um morro mesmo, mesmo. Mas é uma beleza. E o primeiro casamento foi feito com Zanquete, que até mora aqui, com a noiva foi com carruagem, uma maravilha, cavalo com carruagem. E o padre que rezou a missa era o padre Danilo, que veio de Barueri também, o Takaoka que trouxe o padre Danilo. O padre Danilo cuidava de umas crianças órfãs em Barueri, e o Takaoka ajudava muito. Ajudava ele lá, ajudava tudo mais. Mas quando ele fazia homilia, ele dizia que rico era ruim e pobre era bom. Eu ficava louco da vida. Ele recebe ajuda de todo mundo. Mas ele era um comunista fanático. Ele fazia a missa com gravata vermelha. Padre Nicolau. Hoje o padre bom que nós temos aqui é o padre Birajara.
O padre Birajara já esteve comigo, eu contei também a história da gruta para ele, mais detalhada ainda, e ele tem até o santinho da primeira missa rezada em Alphaville, quando foi a primeira missa. Então, ele está fazendo um acervo particular da gruta, depois ele vai espalhar. Vai fazer. Que bacana. Muito bacana o negócio da gruta, foi uma ideia sensacional. Inclusive, tem uma torneira lá em cima que o Tacaoca fez e corria uma água por dentro da gruta, imitando como se tivesse sido feito... Mas aquilo é encanamento. Uma mina. E essa água corria do lado, tem até a canaleta e tem um laguinho na frente da coisa. As mulheres jogavam até moeda dentro, como jogava lá na Fontana de Trevi. Jogava essas moedas. Que história de Alphaville. Nossa. E os bancos da igreja, a construtora também tinha uma fazenda no sul do Pará. E dessa fazenda veio a fazenda, as madeiras, chama Massaranduba, que foi feito os bancos da igreja. Os bancos da igreja foram feitos da fazenda... Os bancos estão lá, são originais. Ainda. Os bancos são tudo de tora fixa de Massaranduba, uma madeira nobre que tinha na fazenda lá no sul do Pará deles. Você, Ferreirinha, você contou a história da Alphaville, contou a história da formação dos postos de gasolina, do centro empresarial, que precisava ter comércio, da água, mas faltava um clube, né? Me conta a história dessa relação tua com o ATC. Quando fizemos o Alphaville Residência 1, o Tacaoca falou, caramba, o pessoal está vindo morar aqui, tem coisa aqui, mas não tem onde fazer exercício, onde fazer lazer. Vamos fazer um clube. Aí falou com os arquitetos, falou comigo, falou, Ferreira, onde pode fazer um clube aqui dentro? Eu falei, a pior quadra que tem, essa daqui tem até um córrego no meio aqui, para fazer lote com córrego no meio. Falou, então essa quadra vou anular e vamos fazer um clube. Mandou para os arquitetos tirarem os lotes dali e fazer projetar um clube. Com a visão dele, podia vender aquilo. Podia vender. Mas ele quis fazer numa praça uma igreja e agora um clube, por conta dele. Ele fez um clube por conta da construtora. Esse clube ia da Alameda Paris até a Alameda Alemanha. Aí o Renato falou, Tacaoca é muito grande o clube, vamos cortar um pouco o clube. Renato Albuquerque. Renato Albuquerque. Sempre quando eu falo é Renato Albuquerque. Vamos cortar, deixar o clube um pouco menor e fazer uma praça, chamada Praça São Pedro, para os moradores que moram mais na parte de trás de Alphaville terem um lugar de lazer, as senhoras irem com as crianças, passearem, fazer um caminho. Fizemos uma urbanização dessa praça ali. O Tacaoca concordou, diminuiu o projeto, os arquitetos diminuíram, o Zé da Almeida Pinto, que fez os projetos e tudo mais. E foi feita essa praça para valorizar aquela parte ali. Uma maravilha, uma maravilha. Hoje destruíram, né? Hoje a diretoria atual fez campo de futebol, quadra poliesportiva. O senhor já imaginou, senhor Décio, o senhor morando em Alphaville com um campo de futebol atrás do seu muro? É o que fizeram na Praça São Pedro. Um absurdo, um absurdo. Olha, eu vou dizer, me dói o coração, me dói o coração de ver o que fizeram na Praça São Pedro. Então, qual é a senhora que vai passar com criança de 1, 2 anos numa praça em que tem campo de futebol, quadra poliesportiva, e estão fazendo também um lugar para fazer exercício físico também. Estão fazendo lá. Então, a Praça São Pedro acabou o objetivo dela. Virou um clube. Virou um clube. E depois teve tantos sócios que precisaram fazer um estacionamento novo, né? Aumentar uns 3 andares. Você estava nessa época aí? Quando você chegou a ser presidente do clube, né? Fui presidente. Quando fizemos o clube, todo mundo que tinha título fora do clube, as empresas, também tinham acesso ao clube. E passavam por dentro do Residência 1 pela portaria. E isso prejudicava muito a segurança. Sem dúvida. Então o Tacaoca resolveu fazer uma passarela. Aquela atual. Ele mergulhou a Alameda Paris e fez uma passarela com a mesma Massaranduba, aquilo lá é Massaranduba, veio da fazenda. Fez uma passarela, tirou uns lotes da quadra 26, que é a quadra que é ali da paralela a Mamoré, tirou uns lotes e fez um estacionamento
com entrada pela Mamoré. O pessoal de fora entrava, passava a passarela, entrava no clube, sem prejudicar o Residência 1. Então a portaria não ficou com a segurança prejudicada. Que bacana. Foi muito bem bolado. Esse clube, esse estacionamento o Tacarroca fez, se me permite dizer, ele tirou os lotes, mas não deu entrada na prefeitura. Na prefeitura constava ainda como lote. Teve que ser aprovado. Para ser aprovado. Num domingo que eu fui ao clube, o loteamento, como isso aqui estava bem evoluído, o estacionamento todinho lotado, carros parados na Mamoré, e o presidente era o Cabrita, o Geraldo Michelotti. Nosso amigo Cabrita. Nosso amigo Cabrita. Ele está vendo o programa. Eu falei, Cabrito, você já viu o estacionamento, como é que está? Onde estão os carros e tudo mais? Precisa fazer um estacionamento para o clube. Ele falou, Ferreira, você tem carta branca. Me deu, para mim, carta branca para fazer um loteamento. Eu falei, tá bom. Aí procurei um arquiteto dentro do clube que precisava ser no Vascaíno, né? Tudo no Vasco. Fiz o levantamento dos lotes que o Tacarroca tinha derrubado, tudo para fazer o projeto, e chamei o arquiteto Sato. Sato era um arquiteto que era sócio do clube, a mulher dele era Kay, muito funcionário do clube. O Sato ficou contentíssimo, falou, não, pode deixar, já tem até ideia. E fizemos junto, mais ou menos, eu ajudei um pouco, eu não sou arquiteto, mas ajudei um pouco a fazer o projeto, tinha muita árvore, e fizemos um projeto. E fomos à prefeitura. Para aprovar. Para aprovar. Chegamos lá, o Nilton de Souza, que até hoje ainda é o secretário de urbanismo, na gestão Furlan, chegou e falou, Ferreira, não existe isso. Falei, como não existe? Não, aqui é lote. Falei, como é lote? O Tacarroca tirou os lotes e fez estacionamento, mas não deu entrada na prefeitura. Eu falei, pô, Nilton, como é que fazer? Pode deixar que nós vamos ajudar. Ligou até para o Fulano falou, faz como eles querem, o Ferreira quer. Eu era muito amigo do Fulano e sou ainda. Aí o Nilton estudou com a gente para fazer o uso e ocupação do solo, para poder dar entrada na Câmara Municipal, para poder aprovar. E eu tive o cuidado de fazer o uso e ocupação do solo para que não se fizesse nenhum prédio, para não tirar a visão dos apartamentos que tinham na frente. Então, fazer um estacionamento que o nível mais alto fosse até o nível da Mamoré. E isso foi feito. E eu fiz um projeto com o Sato, nesse inteirinho, o Sato morreu. Meu Deus. E eu fiquei com a brocha na mão, não o que fazer. Aí eu chamei o rapaz do centro empresarial, o Leonardo. Leonardo, me dá uma mão. O Leonardo é o que fez essa maravilha que tem esse estacionamento hoje. Ele deu a mão, deu uma mudada no projeto do Sato, que eu tinha um pendrive, ele mudou e fez esse estacionamento. Tem a mão do Leonardo. Então, o estacionamento, todo mundo fala, estacionamento do Ferreira. Não, tudo bem, estacionamento do Ferreira, mas teve o Leonardo, teve o Sato, teve o Nilton, Geraldo Michelotti, teve o Nilton de Souza, teve os vereadores, teve a Denise, que fez a assinatura da planta. Ou seja, uma turma a fim de... Uma leva de pessoas que ajudaram a fazer esse estacionamento. Mas eu fiquei com o nome. Porque você é o cara que todo mundo... Você é o cara que todo mundo gosta. O estacionamento do Ferreira. Tudo bem, do Ferreira, mas teve muita colaboração. Esse estacionamento virou uma maravilha. Já hoje parece que já está sendo... Quero ver vocês subirem agora, eles subirem mais uns andares. Você acha que não vai poder? Não, o uso e ocupação do solo não deixa. Ferreira, obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu adorei a tua presença. Você cumpriu tudo que você me falou na sua casa e um pouco mais. Foi sucinto. Obrigado. Eu acho que o pessoal de Alphaville, a região, Tamboré, está feliz de saber a história do seu bairro, né? Que ninguém conhecia. E tem essa enciclopédia viva que está contando essa história, graças a Deus, conosco por muitos e muitos anos ainda.
José Pinto Ferreira Neto, meu amigo Ferreirinha, deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.